Já estive em Israel cerca de 30 vezes ao longo da minha carreira militar e depois dela. E você é realmente um dos melhores. Democracias do Estado de Direito, que os Estados Unidos, na minha opinião, não estão apenas obrigados, mas deveriam querer defender, para garantir que globalmente a democracia seja apoiada. Mas, o mais importante, para os Estados Unidos, por interesse próprio, nossa prosperidade econômica se beneficia do comércio com um Israel livre e democrático. Hoje estou acompanhado pelo contra-almirante Mark Montgomery, que serviu por 32 anos na Marinha dos Estados Unidos. Mais tarde, ele serviu no Conselho de Segurança Nacional e como diretor de políticas do Comitê de Serviços Armados do Senado, sob a liderança do senador John McCain. Atualmente, ele lidera o Center on Cyber and Technology Innovation, na Foundation for Defensive Democracies, e co-lidera o Programa de Defesa Aérea e Antimísseis da FDD. Ele também é coautor de Axis of Aggressors, que examina a crescente cooperação entre China, Rússia, Irã e Coreia do Norte, enquanto o acordo de 60 dias entre os Estados Unidos e o Irã. O acordo com o Irã agora expirou. O presidente Trump disse que não há negociações em andamento. O Irã ameaça adotar uma postura totalmente ofensiva, enquanto Washington e Teherã fazem reivindicações concorrentes sobre quem controla o Estreito de Hormuz. Os Estados Unidos e Israel estão se aproximando de outro grande confronto? E eles estão preparados? Almirante Montgomery, seja bem-vindo ao nosso programa. Bem, obrigado por me receberem. Almirante, o presidente Trump diz que o Estreito de Hormuz está aberto e operando. O Irã diz que permanece fechado até que os Estados Unidos cumpram as condições do acordo provisório. Quem realmente controla o Estreito neste momento? Bem, veja, tanto o Irã, por conta da geografia, quanto os Estados Unidos, por conta de terem uma marinha poderosa, podem interromper o fluxo pelo Estreito de Hormuz. Provavelmente são os únicos dois países que poderiam fazer isso de forma eficaz. Nenhum dos dois, sabe, o Irã não pode reiniciar o fluxo. Em outras palavras, eles não conseguem romper o bloqueio. Acho que os Estados Unidos poderiam e já reiniciaram uma pequena quantidade de fluxo para uma rota de trânsito que fica muito mais próxima de Omã do que as rotas normais de trânsito. E provavelmente poderiam expandir isso com operações de comboio, mas seria feito em um nível de risco com o qual navios de guerra aceitam, mas navios mercantes não. Então isso seria um problema. No momento, há navios mercantes dispostos a correr o risco e que estão passando por lá. E eu acho que há algo entre 2 a 7 milhões de barris de petróleo por dia passando pelo estreito, sendo mais próximo de 2 milhões na última semana. Mas ainda assim, um pequeno volume está passando. Então, acho que ambos os países estão certos ao dizer que controlam o estreito do ponto de vista negativo. Provavelmente nenhum dos dois controla o estreito do ponto de vista positivo. Agora, você previu recentemente que o presidente Trump iria agir com força contra o Irã. Você ainda acredita nisso? E como seria essa ação forte? Eu acho que, veja, no final, uma de duas coisas vai acontecer. Acho que, na verdade, são três coisas. Ele pode capitular entre agora e as eleições de meio de mandato e fechar um acordo ruim. Eu acho que se ele fosse fazer isso, já teria feito, porque isso já está bastante avançado. Eu acho que ele descobriu uma forma de enganar os mercados de petróleo, de certa forma, sabe, passar o suficiente por aquele esquema de trânsito do Sul, conseguir, sabe, o suficiente através do oleoduto para, sabe, o oleoduto Trans-Saudita e o oleoduto Norte-Sul dos Emirados Árabes Unidos, para manter o mercado de petróleo a $90 o barril ou menos, em torno de $90 o barril. Então, quando as eleições de meio de mandato terminarem, ele tem uma escolha. Ele pode continuar a sufocá-los e ver se a pressão econômica funciona. Nesse ponto, ele tem bastante tempo. Ele pode continuar a sufocá-los com o bloqueio. E no fim, isso vai quebrar o Irã. Tenho confiança de que, se você cortar a maioria das exportações deles, que são combustíveis fósseis, em 90%, que é o que eles estão fazendo, você vai acabar quebrando eles, a vontade deles economicamente. Mas isso vai levar mais tempo do que as eleições de meio de mandato. Ou ele pode ser mais ousado e tentar impor custos ainda maiores. E eu seria muito específico. O que eu disse foi que eu seria ousado contra o IRGC, ou seja, eu atacaria de forma muito específica as empresas de construção naval, construção civil e telecomunicações pertencentes à Guarda Revolucionária Islâmica. Como na maioria dos estados autoritários, a liderança se transformou em uma liderança político-empresarial, sabe? Onde eles assumem participações estatais em grandes empresas. Basicamente, eles conseguiram a maioria dessas empresas do regime clerical, que as assumiu em 1979, e depois foram transferidas para a Guarda Revolucionária Islâmica. Esses são alvos militares legítimos, e são as fontes de renda da Guarda Revolucionária Islâmica para impor sua vontade ao Irã. Eu atacaria esses alvos com muita força. Sei que eles já foram alvo em certa medida, mas eu os eliminaria.
Eu diria à Guarda Revolucionária Islâmica, vocês não terão nenhum valor. Eu também me voltaria para os Emirados Árabes Unidos e diria, na medida em que vocês estiverem guardando qualquer dinheiro para a Guarda Revolucionária Islâmica, isso precisa ser completamente congelado ou apreendido. Vocês sabem, vocês não são o mundo. Vocês não são o banqueiro do mundo corrupto. Sabe, nesse caso, e eu acho que você conseguiria que eles fizessem isso com o nível certo de se eles souberem que tem o apoio dos Estados Unidos para fazer isso. Meu ponto sobre isso é que você pode aumentar a pressão econômica. Você pode combinar isso com o efeito militar. E eu acho que você pode conseguir o acordo que deseja em relação ao programa nuclear e ao Estreito de Hormuz, ou o colapso do regime, o que também facilitaria ambos. Sim, eu estava ouvindo Victor Davis Hanson, e ele basicamente estava dizendo que você pode sufocá-los, como uma cobra que te envolve e meio que te sufoca desse jeito. Essa é meio que a analogia que ele fez. Seria útil se as 7 fronteiras terrestres deles fossem tão seguras quanto um bloqueio naval. Mas os paquistaneses têm a capacidade de, ao mesmo tempo, serem os negociadores, sabe, os interlocutores, e também parceiros comerciais ilegais dos iranianos. E, sabe, eles têm outras 6 fronteiras. Olha, os ucranianos nos fizeram alguns favores em relação à Rússia. Quero dizer, muitos favores em relação ao comércio russo-iraniano, porque isso estava impactando a capacidade da Rússia de lutar contra a Ucrânia. Muito legítimo. Sabe, a Ucrânia está lutando contra 4 países há 4 anos e meio. Certo? Ele está lutando contra a Rússia, China, Irã e Coreia do Norte. E o impacto significativo, sabe, um apoio significativo desses outros 3 países à Rússia. Então, quando a Ucrânia faz isso, eu não faço críticas. Agora, você argumentou que os Estados Unidos reduziram sua campanha aérea intensiva, em parte porque não conseguiam defender adequadamente as bases regionais e a infraestrutura aliada dos drones iranianos. O Iraque expôs uma vulnerabilidade capaz de limitar o poder americano. Ele conseguiu efetivamente forçar os Estados Unidos a recuar, sem derrotá-los de forma convencional. Então, sabe, vou presumir que o Irã descobriu isso por conta própria. Mas, se não foi o caso, então eles estavam lendo muito do que venho escrevendo desde 2021. O nosso exército, especificamente, só para deixar claro, a nossa marinha teve 800. E olha, eu tenho muitas críticas à nossa marinha, mas a nossa marinha teve pelo menos 800 mísseis e drones disparados contra ela, talvez 1.000 até agora, desde 2023, no Bab al-Mandab. 0 atingiram os navios. Então nós temos a tecnologia nos Estados Unidos para derrubar essas coisas. Agora, temos algumas vantagens da Marinha, com distância, profundidade estratégica, assim como Israel tem. Mas eu venho dizendo, desde 2021, ei, temos um problema. Nós conseguimos derrubar mísseis balísticos com eficácia, na faixa dos 90 e muitos por cento, com o THAAD, o Patriot e mísseis Standard. Mas nós não conseguimos derrubar drones direcionados a bases militares e infraestrutura em terra, exceto com aeronaves. Sabe? Nossos F-15, F-16 e F-18. Podem todos carregar um sistema Advanced Precision Kill Weapon System, um sistema que compartilhamos com Israel. E você pode se posicionar atrás de um drone, de um enxame, e começar a derrubá-los. E esses são pequenos foguetes de 2,75 polegadas de diâmetro. Eles têm cerca de 2 metros de comprimento e custam $27 mil cada. Então, é uma ótima troca, sabe? Um bom retorno sobre o investimento. Isso é ótimo para a profundidade defensiva. Da segunda vez que o Irã lançou uma grande quantidade de drones contra Israel, os Estados Unidos e os israelenses derrubaram eles com uma economia de custo, sabe? Gastando menos do que os mísseis que foram disparados. E os drones foram lançados. Isso é fantástico. Quando você tem profundidade, você pode fazer isso. Isso não funciona para a defesa do Bahrein, Catar, Omã, Emirados Árabes Unidos, leste da Arábia Saudita, Kuwait. Esses países, especialmente Kuwait e Bahrein, estão muito próximos dos pontos de lançamento iranianos para conseguir colocar aeronaves atrás e, de certa forma, diminuir toda a quantidade de drones que estão vindo. Então você precisa de interceptadores baseados em terra. O interceptador baseado em terra pode ser algo como o Domo de Ferro. Pode ser qualquer um dos 23 diferentes foguetes que os ucranianos têm. E esses foguetes ucranianos são um pouco melhores do que o Domo de Ferro, no sentido de que o Domo de Ferro precisa ser fixado pelo seu radar, e ele defende uma área determinada pelo local onde o radar está colocado e onde estão os lançadores, certo? Seria necessário muito Domo de Ferro para defender, por exemplo, todos os Emirados Árabes Unidos, ou certamente grande parte da Arábia Saudita, enquanto esses pequenos interceptadores terrestres podem ser posicionados diretamente na sua infraestrutura. Então, há uma certa vantagem neles. Pessoas como eu estavam voltando da Ucrânia nos últimos 2 anos dizendo, vocês têm um problema, exército. Quero dizer, esqueça o que escrevi há 4 anos, quando disse que vocês têm um problema com mísseis de cruzeiro, um problema com mísseis de cruzeiro de baixo custo, e que também tem esse problema com drones, e eles estavam ignorando isso. Zelensky veio, falou com Trump sobre isso, ofereceu ajuda a ele no verão de 2025. E Trump disse, isso foi na época em que Trump achava que Putin tinha todas as cartas na mão. Disse, não preciso da sua ajuda. Olha, eu gostaria de simplesmente culpar o presidente, mas vamos ser claros. O exército teve a oportunidade. Eles tinham conhecimento.
Eles poderiam facilmente ter adquirido isso sem realmente precisar da autorização do presidente. E eles escolheram não fazer isso. Então, tínhamos uma falha enorme na nossa defesa. Então, fomos abatidos. Os Estados Unidos e Israel têm tido uma taxa fantástica de interceptação de mísseis balísticos nos últimos 2 anos. Quero dizer, de 93% a 97% em todos os sistemas de armas, sabe? Entre THAAD, Arrow, Patriot, SM-3, Funda de Davi, todos indo muito bem. Sabe, há momentos em que um falha e o outro compensa, mas no geral, agora, olha, ninguém gosta de ser o cara que recebe o míssil, aquele que faz parte dos 3% que passaram. Mas você precisa entender que, coletivamente, a defesa antimísseis. Você busca 0 defeitos, mas atinge de 93% a 97%, você fica bem satisfeito. Drones são diferentes. Drones disparados a curta distância contra bases e infraestrutura no Bahrein, no Catar, no Kuwait e no leste da Arábia Saudita. Acho que estamos mais na faixa de 55% a 60%, sabe, sendo neutralizados. E mesmo se estivermos em 70% ou 75%, ainda é muita coisa passando. E acho que se tirarmos os aéreos, voltamos para cerca de 50%. Sabe, as interceptações aéreas feitas pelo pessoal do HAL, a terceira maneira, aliás, de se livrar deles é com interferência eletrônica. E nós não temos bloqueadores de área ampla como os ucranianos e russos têm. Então, para resumir, temos uma deficiência no nosso sistema contra drones. Isso porque só temos o sistema aéreo. Nós temos um sistema baseado em aeronaves. Não temos o sistema baseado em terra. Não temos interferência eletrônica. E acabamos sendo atingidos. Acho que isso tem muito a ver com o motivo pelo qual decidimos parar. Não as nossas bases. Nós as movemos de volta para a Jordânia e Israel. Mas você não pode tirar a infraestrutura crítica do Bahrein para fora do Bahrein. Você não pode remover a infraestrutura crítica do leste da Arábia Saudita para fora do leste da Arábia Saudita. Agora, seu novo livro documenta centenas de casos de cooperação entre China, Rússia, Irã e Coreia do Norte. Então, quando Israel confronta o Irã hoje, ele está realmente enfrentando apenas o Irã ou um membro de uma rede militar muito maior? E o que te convenceu de que essa é uma verdadeira parceria do eixo entre eles? Então veja, esse eixo de agressores são 4 países. É um eixo transacional, em grande parte. Ainda são 6 relações bilaterais. Sabe, você não vê algo como uma conferência de Potsdam, sabe? Onde eles se reúnem e resolvem as coisas, certo? Ainda é assim, quero dizer. Embora todos eles tenham se reunido na comemoração da Segunda Guerra Mundial em Pequim no ano passado, que ficou famoso por ser onde Putin e Xi tiveram aquela conversa captada pelo microfone aberto, tipo, você pode viver para sempre, sabe? Com transplantes de órgãos suficientes, você vai ficar bem. Isso deveria ter deixado todo o uigur na China um pouco nervoso sobre o que poderia acontecer depois. Mas sabe, eles são uma série de parcerias bilaterais e transacionais, mas é realmente algo turbinado. Nós documentamos no livro mais de 700 transferências, militares, econômicas, cibernéticas ou tecnológicas. Algumas delas são de cair o queixo. 6 milhões de munições ou projéteis de morteiro norte-coreanos para a Rússia. Isso é mais do que produzimos em algumas décadas nos Estados Unidos. E esse era o segundo maior detentor de munição do mundo, enviando munição para o maior detentor de munição do mundo, a Rússia. Mas eles gastaram tanto no primeiro ano da guerra que estavam precisando de mais. Então, quando estou na Ucrânia, acho que a proporção geral de fogo ainda é de 6 ou 7 para 1. Sabe, da Rússia contra a Ucrânia, talvez até mais. Então isso faz diferença. Eles também estão dando mísseis balísticos agora. Famosamente, deram a eles 12 mil soldados que lutaram na invasão de Kursk, sabe? Quando a Ucrânia invadiu Kursk, na Rússia, e acabou sendo repelida. Tropas norte-coreanas fizeram parte disso. E supostamente, de 30 a 50 mil novos soldados norte-coreanos estão sendo preparados para entrar em combate, sabe, em nome da Rússia. A contribuição dos drones Shahed do Irã para a Rússia não pode ser subestimada. Foram milhares de drones Shahed, além dos projetos para construir drones Jaran, que são um pouco melhores do que os drones Shahed. Alguns agora são movidos a foguete, e Jaran 2, 3 e 5 já foram disparados dezenas de milhares desses. E claro, temos nossos amigos da China, dando suporte econômico para tudo isso. Então, à medida que a Rússia perdeu parceiros comerciais, eles aumentaram as importações e exportações em 30%. Eles forneceram os componentes microeletrônicos usados na fabricação dos mísseis de cruzeiro e balísticos russos. Então, todo míssil de cruzeiro e balístico russo cujos fragmentos encontramos agora na Ucrânia foi construído nos últimos 4 ou 5 meses, ou é norte-coreano. Mas os russos têm 4 ou 5 meses e possuem peças chinesas. Quero dizer, esses são 3 pontos transacionais. Tenho que dizer, o retrocesso dói.
Supostamente, a Rússia repassou à China a tecnologia de silenciamento de submarinos, a tecnologia mais importante que diferencia os Estados Unidos. Militar dos Estados Unidos, do militar chinês, nossa capacidade de operar submarinos à vontade, você sabe, na primeira ou segunda cadeia de ilhas, e nossa capacidade de caçar submarinos chineses com facilidade. Historicamente, os submarinos dos Estados Unidos são assim silenciosos. Rússia e Reino Unido estão aqui. O resto do mundo, incluindo a China, está aqui embaixo. Esta é a China, sendo puxada para cima. E o outro que vou mencionar é que, entre Rússia e China, só 2 países no mundo conseguiam fazer assaltos aéreos em nível de divisão com helicópteros, Que é o que você gostaria de fazer atravessando o Estreito de Taiwan enquanto realiza uma invasão marítima. A Rússia poderia fazer isso e os Estados Unidos poderiam fazer isso. Certamente não iríamos treinar os chineses nisso, mas os russos treinaram os chineses e ajudaram a equipá-los para que possam colocar pressão adicional sobre Taiwan durante uma invasão. Então, o meu ponto sobre isso é que essa é uma ajuda séria, que a Rússia não estava oferecendo antes. E só mais uma coisa, já que estou falando disso, da Rússia para a Coreia do Norte. Sabe, enquanto o nosso presidente está, tentando se reaproximar da Coreia do Norte, o Putin está dando a ele o que ele realmente quer. Ele deu a ele o que chamou de tecnologia espacial, que na verdade é tecnologia de míssil balístico intercontinental, ICBM. Assim, a Coreia do Norte pode atingir os Estados Unidos, todo o território dos Estados Unidos, com precisão, eficiência e eficácia cada vez maiores, colocando os Estados Unidos em risco. Como sabemos agora, a Coreia do Norte possui mais de 60 armas nucleares. Então, o meu ponto em relação a tudo isso é que existe uma forte relação de troca envolvendo ferramentas e tecnologias militares, econômicas e cibernéticas, transferência de tecnologia e de pesquisa e desenvolvimento. Isso realmente coloca democracias pressionadas como Israel, Taiwan, Ucrânia, os Bálticos, Coreia do Sul em risco. Sabemos se a Rússia e a China estão atualmente ajudando o Irã a reconstruir suas capacidades que eventualmente serão usadas contra Israel e as forças dos Estados Unidos? Bem, eu suspeito que sim, especialmente coisas fáceis de atravessar fronteiras terrestres, como o Paquistão ou Afeganistão ou qualquer coisa assim. Minha reação instintiva é que os relatos sobre sistemas portáteis de defesa antiaérea provavelmente são legítimos. Sabe, há alegações de transferência de manpads chineses de alta qualidade lançados do ombro. Reconstruir capacidades de mísseis balísticos para atingir Israel não é algo fácil, porque os Estados Unidos e Israel detonaram a base industrial de defesa iraniana e as cadeias de suprimento secundárias e terciárias para isso. Então a China precisa fornecer muito mais do que normalmente fornecia para a produção de mísseis balísticos. Então isso pode ser a resposta. Será que eles vão? A resposta é sim. Eles já fizeram isso? Eu não posso afirmar. Não estou dentro da cadeia de inteligência sobre isso. Eu realmente acredito que ambos os países forneceram apoio de inteligência ao Irã. O Irã foi bastante preciso ao atingir infraestruturas críticas e instalações militares em todo o país. Incluindo algumas coisas que são um pouco móveis e transportáveis. Então eles tinham que saber que essas coisas foram movidas. E eu acho que os ucranianos divulgaram parte disso publicamente. Mas, você sabe, também houve vazamentos da administração sobre isso, da administração dos Estados Unidos sobre isso também. Então a resposta é sim. Acho que eles estão sendo um pouco evasivos e cautelosos em relação a isso. Você não, quer dizer, Donald Trump é um personagem muito imprevisível. Sabe, se ele lê isso, se ele acordar com o pé esquerdo e depois receber esse relatório na reunião das 8 da manhã ou das 10 da manhã, seja lá qual for o horário, sabe, isso pode mudar o rumo do relacionamento com a Rússia ou a China. Então, acho que eles são cuidadosos com isso, mas também acho que ambos veem a vantagem de os Estados Unidos continuarem presos no Oriente Médio. Agora, você argumentou que simplesmente atacar o que o Irã usa para atacar a América não é uma estratégia vencedora. O que significaria, de fato, uma vitória contra o Irã? O objetivo é mudar o comportamento do Irã, eliminar suas capacidades militares, impedir que o Irã obtenha uma arma nuclear ou acabar com o regime. O que você acha que significa vitória? Quero dizer, se você pudesse voltar no tempo, há um argumento para fazer o que os israelenses chamam de cortar a grama contra o Irã todo ano, sabe? Fazer uma guerra de 12 dias só para mostrar, olha, eu posso fazer isso o tempo que for necessário. Quero dizer, essas armas não me custam tanto assim. Sabe, eu posso fazer isso pelo tempo que você aguentar. E meu F, e o Elon Musk estava errado sobre o F-35. É um caça incrível, poderoso, que pode penetrar o espaço aéreo inimigo com os sistemas de armas certos, equipamentos de guerra eletrônica e pilotos, diferente dos Estados Unidos. E Israel tem. Então, se você pudesse voltar no tempo, talvez escolhesse esse caminho.
O que fizemos até agora nos coloca em uma posição muito além disso. E eu acho que o que realmente, veja, eu acho que a grande maioria da economia iraniana é um alvo legítimo. Ela sustenta uma base industrial de defesa que produz mísseis usados para atacar indiscriminadamente Israel e parceiros árabes. Ela produz drones que têm sido usados contra qualquer coisa. Ela fornece foguetes e morteiros que são usados por grupos por procuração no Iraque e na Síria, pelos Houthis e pelo Hezbollah. Me desculpe, esses são alvos legítimos. As pontes que permitem transportar coisas em caminhões entre eles são alvos legítimos. Você sabe, escolas não são alvos legítimos. Usinas de energia em áreas centrais das cidades não são alvos legítimos, mas a grande maioria do restante é. Hospitais não são alvos legítimos. O restante deste país é, em sua maioria, um alvo legítimo, e deveríamos ter tratado dessa forma. Se há um lado travando uma guerra total nisso, esse é o Irã. Os Estados Unidos e Israel estão tentando conduzir uma operação precisa, sabe? Focada. Uma guerra com um objetivo limitado. E eu só diria para você, quando você tem dois combatentes, dois grupos de combatentes agindo dessa forma, um deles perde, certo? Porque você tem que tratar isso como a guerra total, que é contra o regime da Guarda Revolucionária. E o regime da Guarda Revolucionária está armando 7 grupos de adversários contra Israel, os Estados Unidos e a Europa, mesmo que os europeus não percebam isso. Essas mesmas organizações que mencionei também atacam os europeus quando têm a oportunidade. Agora, você pessoalmente argumentou que os Estados Unidos deveriam eventualmente vender seus bombardeiros B-2 aposentados para Israel por $1 cada e disponibilizar o Massive Ordnance Penetrator. Disponibilizar. Por que Israel precisa dessa capacidade? E os B-2 israelenses mudariam significativamente os cálculos do Irã? Então veja, esse era meu argumento antes de realmente usarmos o B-2 e o MOP contra Israel. Porque eu simplesmente sentia, depois de 20 anos trabalhando em um plano de guerra que nunca foi executado. E eu estava à margem disso. Eu estava no UCOM, quando o UCOM era responsável por Israel. Então, sabe, eu estava perto daquela época. E como comandante de grupo de ataque de porta-aviões, você está próximo de todos esses planos de guerra. E como comandante de esquadrão de destroyers, é a mesma coisa. Eu achei que esse era um bom argumento quando nós não estávamos dispostos a usar nossos B-2 e MOPs para bombardear Fordo. Agora, temos um presidente que está disposto a fazer isso. Então, acho que esse argumento foi um pouco superado pelos acontecimentos. Eu realmente acho que meu argumento mais amplo de 5 anos atrás de que precisávamos ter uma aliança formalizada por tratado entre os Estados Unidos e Israel estava certo. Por razões políticas internas dos Estados Unidos, as coisas vão ficar bem agitadas para Israel. E teria sido bom se já estivéssemos em uma aliança formalizada por tratado. E o outro argumento que eu tinha era que sempre senti que Israel deixou suas forças terrestres em segundo plano no orçamento, de mais ou menos 2018 até 2023. E eu defendia isso com bastante ênfase em 2021, 2022, e acho que os resultados do dia 8 de outubro, não do dia 7 de outubro, mas do dia 8, 2023, e depois, sabe, meio que validam que não fizemos isso. Mas eu diria que a questão do B-2 já foi superada pelos acontecimentos neste momento. Ok. O Irã poderia sobrecarregar as defesas de Israel pelo simples volume, mesmo que Israel intercepte a maioria dos mísseis e drones que chegam. Bem, eu acho que drones não. Acho que a Força Aérea de Israel pode sair pelo espaço aéreo da Jordânia, ser ajudada pela Força Aérea dos Estados Unidos. O que faz sentido, já que atualmente temos bases aéreas em Israel. Quero dizer, se você for até Ben Gurion, Sabe, é razoável que os Estados Unidos sintam que precisam defender cada base aérea em Israel de forma muito agressiva. Acho que as forças aéreas dos Estados Unidos e de Israel poderiam cuidar dos drones. Mísseis balísticos, acho que eles teriam dificuldades. Acho que a inteligência deixaria claro que um grande número de lançadores estava se movendo e Israel provavelmente, junto com os Estados Unidos, faria ataques preventivos contra eles no meio de um ataque iminente. E um ataque iminente, olha, como eu disse, 93 a 95% é um ótimo número se você faz parte desses 93 a 95. Se você faz parte dos 5% em que o míssil consegue passar, Isso é uma pena. Agora, também digo o seguinte, a precisão dos mísseis iranianos varia de míssil para míssil. então mesmo quando eles conseguem passar, às vezes isso acontece porque os mísseis ficam instáveis no final do voo, e aí se tornam muito difíceis de serem alvejados. Quero dizer, eles não atingem o alvo pretendido, mas atingem alguma coisa em Israel, e você espera que seja terra e não prédios residenciais. Mas de vez em quando, isso acontece. Então veja, pessoas podem ser mortas? Com certeza. é necessário que os Estados Unidos mantenham navios Aegis na costa de Israel para apoiar essa defesa? Sim, é necessário. Os Estados Unidos devem manter lançadores THAAD em Israel para apoiar? Sim,
E é necessário que Israel continue produzindo mísseis Arrow na taxa máxima possível? Sim. E se todas essas coisas acontecerem? E veja, os israelenses têm sido, você sabe, há especulações, eu acho, algumas reportagens que a cúpula de ferro é eficaz em algumas situações. Quero dizer, um míssil balístico que atinge certos pontos, aspectos técnicos, sabe, e se o Tamir estiver disponível, ele pode ser abatido. Eu não confiaria nisso. Esse é o lugar onde eu não escolheria morar sob a proteção desse sistema de defesa. Mas eu colocaria debaixo de um sistema de defesa Arrow. Eu acho que o Arrow, o míssil Standard 3, principalmente, mas também, em menor grau, o THAAD. E o Patriot tem sido muito bem sucedido, embora não seja o míssil ideal para a defesa de Israel, por causa do alcance dos mísseis lançados contra Israel. Mas sabe, eu considero que é seguro no grau que os israelenses esperam, que é, os israelenses esperam ser atacados. Eles esperam que algumas coisas passem e esperam ter resiliência para aguentar isso e depois impor custos de volta à fonte da ameaça. A gente ouve falar que Israel está tentando se tornar menos dependente dos Estados Unidos. Você acha que Israel consegue reduzir sua dependência de um reabastecimento emergencial, digamos, americano? Israel pode algum dia se tornar totalmente autossuficiente, você sabe, nas armas necessárias para uma guerra regional prolongada? Olha, eu divido isso em sistemas e munições. Sistemas, de jeito nenhum. Quero dizer, Israel já tentou fazer um caça uma vez, acho que foi o Lavi, sabe, há uns 25, 30 anos atrás. Não deu certo. E não vai dar certo de novo. Não vale a pena. Sabe, o F-35 é um sistema de armas muito bom. Se eu fosse israelense, eu estaria fazendo perguntas difíceis sobre os F-47, sabe? Disponibilidade internacional para aliados importantes. Mas é isso que eles precisam fazer lá. Sobre munições, Israel já fabrica várias munições guiadas de precisão próprias, e isso é fantástico. Eu ficaria surpreso se todas as peças, minerais e materiais críticos usados nessas munições fossem só de Israel. Quero dizer, eu ficaria chocado. Tenho certeza de que parte disso vem de fontes estrangeiras. Agora, eles são muito discretos e cuidadosos para não expor, você sabe, a cadeia de suprimentos deles a ações políticas maliciosas de estrangeiros. Mas você sabe, Israel pode comprar mais algumas, provavelmente pode produzir mais algumas munições por conta própria. Eu não defenderia isso. Eu defenderia a compra, agora mesmo, eu pegaria cada cheque do orçamento e compraria o máximo possível dos Estados Unidos. Munições que estivermos dispostos a vender. E muitas das munições de que eles precisam não estão em falta crítica, como JDAM, como, você sabe, munições guiadas de precisão, das quais temos centenas. Você sabe, temos mais de 100 mil. Agora estamos comprando, mas a produção pode ser aumentada e também pode ser feita em Israel. Devíamos estar fazendo o máximo possível disso. Eu reconheço, sabe, comprar o máximo possível de domo de ferro, quero dizer, o máximo possível de Tamir, Arrow e funda de Davi que puderem ser comprados e montados. Sabe, vários desses sistemas de armas têm algumas partes, ou pelo menos componentes, feitos, se não montados nos Estados Unidos, alguns em Israel, mas eu estaria fazendo o máximo de compras agora para deixar os arsenais totalmente abastecidos. Sabe, deveria haver reclamações de que toda estação de armas está 100% cheia, esse tipo de coisa. E isso não está acontecendo de jeito nenhum. Então é nisso que eu estaria focando. Quando você tiver um momento para respirar, comece a pensar em como podemos mudar nossa base industrial de defesa. Eu não tentaria fazer essas duas coisas ao mesmo tempo. Eu buscaria o máximo de munições, enquanto você tem um presidente disposto a te transferir o que está disponível. Agora, você estimou que o programa nuclear do Irã pode ter sido atrasado em 5 ou até 10 anos. Que evidências te dão confiança nessa avaliação? E existe alguma incerteza sobre a localização do urânio enriquecido do Irã? Sim. Sabe, nós não sabemos. E quando o presidente fala em poeira nuclear ou poeira radioativa, isso não ajuda a descrever o problema. Olha, eu acho que essa é uma questão muito sensível para discutir abertamente, mas eu acho que, em geral, atrasar de 5 a 10 anos, essa é a minha avaliação, e eu acho que 5 anos é certo. Eu acho que isso se baseia em engenheiros mortos, sabe? Cientistas mortos, fábricas destruídas, cadeia de suprimentos destruída, de fato, e algumas das coisas reais, você sabe, as centrífugas destruídas, o urânio enriquecido de fato, você sabe, recipientes danificados e destruídos. Quando você soma tudo isso, eu acho que são 5 anos de danos. Agora veja, isso é coletivo, isso é o Fordo. Isso inclui a guerra de 12 dias de Israel, você sabe, um dia de ataques a Fordo pelos Estados Unidos, martelo da meia-noite, mais os 40 dias de combate. Acho que é assim que você chega a 5 anos. Acho que muito disso foi feito em 2025. Mas se, você sabe, Rússia, China e Coreia do Norte ajudarem eles não conseguiriam reconstruir muito mais rápido do que isso? Sim.
Sabe, historicamente, isso é complicado para a Rússia e a China. Sabe, isso não é o forte deles. Esse nunca foi o objetivo deles na relação com o Irã, que era construir uma arma nuclear para o Irã. O objetivo deles era fazer do Irã um incômodo para os Estados Unidos. E, sabe, eles podem determinar que a melhor maneira de fazer isso é mudar, sabe, como eles lidam com a proliferação dessa forma. Coreia do Norte é um caso à parte. Eles ajudariam de qualquer jeito. Mas China e Rússia, essa é uma questão mais complexa do que simplesmente assumir que eles vão ajudar nessa parte. Mísseis balísticos é diferente. Eles ajudariam dia e noite com mísseis balísticos se pudessem. Mas apoiar um programa efetivo de armas nucleares exige um nível de apoio um pouco mais sensível e sutil. Não é o tipo de apoio que compensa 5 anos em um ano só. Talvez você possa entrar um pouco mais em detalhes sobre por que a China e a Rússia querem que o Irã seja um incômodo para os Estados Unidos. Porque isso prende nossas forças no Oriente Médio. Quero dizer, olha o que está acontecendo agora. Temos 18 destroyers, mais ou menos um Nos últimos 6 meses, 2 grupos de ataque de porta-aviões, 6 ou mais esquadrões extras de caças. Uma grande porcentagem, a maior parcela dos nossos lançadores THAAD e Patriot, todos no Oriente Médio. Então isso significa, sabe, que são 20% dos nossos porta-aviões, 20% dos nossos destroyers, uma porcentagem ainda maior, sabe? 20% dos nossos esquadrões de caças, uma porcentagem ainda maior das tropas de defesa antiaérea do Exército. Eu digo, mas, sabe, normalmente você só tem cerca de 30% disponível para desdobramento. Isso significa que você está deslocando forças para a linha de frente, porque temos outros compromissos acontecendo também, e você não está cumprindo muitos compromissos. E estamos desgastando a prontidão. Se continuarmos fazendo o que estamos fazendo por mais um ano, digamos 18 meses no total, teremos um buraco na prontidão. Mesmo que façamos mais 6 meses, mas com certeza se fizermos mais 12 meses, vamos ter o que chamam de buraco na prontidão. É quando sua prontidão cai, fica baixa por cerca de 2 anos e depois volta a subir. Nós passamos por isso em 2013, 2014, quando fizemos reforços no Oriente Médio por causa do Irã. O General Mattis estava convencido de que haveria um avanço nuclear iraniano. Algo estava para acontecer. Isso também apoiou o JCPOA de uma forma estranha. Essas negociações, não tenho certeza se foram muito diretas. Mas mantivemos 2 grupos de ataque de porta-aviões, vários esquadrões extras da Força Aérea, muitas tropas extras de defesa antiaérea, não as forças de bloqueio, mas todo o resto. E o que aconteceu foi que os militares passaram por uma seca de prontidão, sabe? Uma crise de prontidão 2 anos depois. O problema não aparece 6 meses depois que você termina. O problema aparece cerca de 2 anos depois. De repente, tivemos um momento em janeiro de 2017 em que não tínhamos nenhum porta-aviões em operação pela primeira vez em 70 anos. Quero dizer, isso é uma seca de prontidão. A prontidão dos esquadrões de caças da Força Aérea despencou para pouco mais de 30%, sendo que normalmente ficava em torno de 60%. Essas são grandes mudanças. A disponibilidade de destroyers caiu bastante. Eu digo tudo isso porque isso beneficia a Rússia e a China a longo prazo. Então, quanto mais tempo estivermos envolvidos no Oriente Médio, há uma consequência direta. Uma relação linear direta com a nossa capacidade de dissuadir e lutar contra a China e a Rússia em 2028, 2029, 2030. Agora, e quanto às capacidades cibernéticas? Rússia e China poderiam ajudar o Irã a melhorar suas capacidades cibernéticas ofensivas? Eles poderiam, mas a realidade é que, como escrevemos no Axis of Aggressors, o que realmente vemos não são transferências de tecnologia de Estado-nação para Estado-nação desse tipo. Mas, quero dizer, só ouvi falar que isso supostamente aconteceu uma vez e envolveu os Estados Unidos e Israel. Acho que o que realmente vemos são atores criminosos entre a Rússia e a Coreia do Norte, China e Coreia do Norte, Rússia e Irã. Atores criminosos compartilhando ferramentas ou vendendo ferramentas entre si. Agora, veja, em alguns desses países, os atores criminosos são completamente instrumentos do Estado. E em outros, eles são um pouco mais, podem ser ativistas políticos, coisas assim. Não que sejam instrumentos do Estado, mas alinhados com o Estado. Mas em todo caso, há transferência de tecnologia, de ferramentas, de táticas e técnicas entre os atores criminosos desses 4 países. E isso tem um efeito. Quero dizer, o caso em que eu diria que é diferente é a Coreia do Norte, onde os norte-coreanos, o Estado é o ator criminoso, certo? E alguns argumentariam que eles são meio que uma gangue de cibercriminosos disfarçada de Estado-nação.
Eles obtêm uma porcentagem tão alta do dinheiro que recebem do Ocidente por meio de atividades cybercriminosas. Lá você está realmente lidando com o Estado. Tudo o que você faz, você está trabalhando diretamente com o Estado em termos de ferramentas cybercriminosas. Então há um pouco dessa sobreposição entre atores criminosos e operações estatais acontecendo ali entre a China e a Coreia do Norte, por exemplo. Então, é um pouco menos direto do que você vê com a entrega de munições militares ou a transferência de tecnologia de P&D. Com base na sua experiência como comandante militar, como a responsabilidade deve ser avaliada quando um adversário deliberadamente esconde suas armas e combatentes entre civis, como o Hamas faz? A condenação internacional acabou tornando o risco aos civis uma estratégia militar e política eficaz, mesmo que de forma não intencional. Olha, o pecado original, em termos de responsabilidade criminal internacional, num caso como esse, é do autor. Quem se esconde entre populações civis, instalações médicas, você sabe, em áreas que não deveriam ser atacadas. A responsabilidade do outro beligerante é tentar minimizar as baixas dentro desse contexto. Mas você não pode esperar que o outro beligerante não tente, em algum momento, atacar um beligerante que está tentando se misturar à sociedade civil dessa forma. Então sabe, por mais doloroso que seja observar, a responsabilidade por isso é do Hamas. E no caso que você está levantando, a responsabilidade é do Hamas. Israel precisa demonstrar que fez o máximo possível para minimizar as baixas civis ao agir. E aí, a escolha das armas faz isso. A escolha. Isso coloca mais soldados israelenses, você sabe, das forças de defesa de Israel, em risco, ao tentar minimizar o risco para os civis quando fazem isso. E existe essa exigência, por mais doloroso que seja. Se estiver claro que uma arma mais proporcional, um tipo diferente de arma proporcional, minimizaria as baixas civis nesse caso, e você ainda conseguiria cumprir a missão, é isso que você precisa fazer. E eu acho que Israel, em grande parte, tem seguido esse princípio. E eu não tenho conhecimento de que eles não estejam seguindo. Isso não significa que soldados israelenses não tenham feito, você sabe, coisas impermissíveis ou ilegais ao longo de um conflito de 3 anos. E a responsabilidade aí, aliás, é das Forças de Defesa de Israel, as FDI, identificar, investigar e processar. E eu acho que eles fazem isso. Acho que esse é o motivo pelo qual não pertencemos ao Tribunal Penal Internacional, pois dizemos que temos um código uniforme de justiça militar. Quando cometemos um erro, nós identificamos, investigamos e processamos se for apropriado. E acho que sinto mesmo em relação às forças de defesa de Israel. Não gosto de envolvimento político nisso. Ministros do gabinete não deveriam opinar sobre isso nunca. E ministros demais do gabinete israelense opinam sobre isso. Presidentes dos Estados Unidos não deveriam opinar sobre isso nunca. E muitos presidentes dos Estados Unidos fazem isso. Pelo menos um deles. O presidente faz isso, e ele não deveria, nos casos dos Estados Unidos, assim como alguns dos nossos ministros do gabinete. Mas, em ambos os casos, isso não ajuda. O teste decisivo é: você permite que seu exército identifique, Avalie, investigue e processe conforme apropriado esses casos. E eu acho que, de modo geral, Israel e Estados Unidos fazem isso. Os Estados Unidos teriam conduzido essa guerra em Gaza de forma diferente do que Israel fez nos últimos 2 anos? Eu não tenho certeza, sabe? Nós tivemos o luxo de não precisar pensar, por exemplo, em um estado remanescente de Tijuana abrigando terroristas e atacando os Estados Unidos. Eu suspeito, sabe? É difícil dizer, mas, sabe, nós simplesmente não temos, sabe? Nosso problema de defesa interna são mísseis balísticos, cyberataques, terroristas, sabe? Eventos terroristas únicos, não os problemas que vocês enfrentam com o Hamas em Gaza. então seria injusto para os americanos julgarem Israel por isso. Não quer dizer que eles não julguem, mas seria inadequado. Almirante, quero agradecer pelo seu tempo. Como as pessoas podem te encontrar, ler o que você escreve, comprar seu livro? Tem algo que você gostaria de divulgar? Fique à vontade. Estou na Foundation for Defense of Democracies. Como eu disse, escrevo bastante sobre a Ucrânia. Passo cerca de 2 a 3 meses por ano, muito em Taiwan, onde também passo 2 a 3 meses por ano, e um pouco sobre Israel e os países bálticos, onde passo um pouco menos de tempo. Mas nós lançamos um livro pela FDD, eu, Brad Bowman e Elaine Chizinski, chamado Axis of Aggressors. Você pode encontrá-lo na Amazon. E eu estou ansioso, e você pode me encontrar na FDD, você pode ir lá e ver todos os materiais que produzimos. Eu realmente agradeço a oportunidade de estar aqui. Quero dizer que, ao longo da minha carreira militar e depois dela, já fiz cerca de 30 visitas a Israel.
E, sabe, vocês são realmente uma das democracias sitiadas que, na minha opinião, os Estados Unidos não só têm a obrigação, mas também deveriam querer defender. Para garantir que, globalmente, a democracia seja apoiada. Mas, o mais importante, para os Estados Unidos, de forma egoísta, nossa prosperidade econômica se beneficia do comércio com um Israel livre e democrático. Obrigado, Almirante, e sabe, espero falar com você novamente em breve. Muito obrigado.